Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Que Deus conceda o que deseja o teu coração. Que você viva a glória de Deus como tem desejado, tem buscado. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual o fim que você espera? O melhor, eu tenho certeza disso. Então, espere o melhor de Deus e você terá. Com Deus nada é tão bom que não possa melhorar. Mas sem Deus nada é tão ruim que não possa piorar. Por isso que nós precisamos nos agarrar ao Senhor e nos aproximar dele cada dia mais. Confie em Deus e busca discernimento. Peça para o Espírito Santo dar a você discernimento do momento que você vive. Nós precisamos buscar com toda a força esse discernimento que os filhos de Issacar tinham, que a tribo de Issacar tinha, de discernir os tempos. Qual é o tempo que eu estou vivendo? Porque tem pessoas que não têm discernimento nenhum, todo tempo é tempo, toda hora é hora, elas não discernem nada, elas não conseguem perceber o que está acontecendo na vida delas, ao redor delas, no mundo, elas não conseguem. Elas vão vivendo a vida de forma apática, passiva, omissa e muitas vezes covarde. Então, Deus está mostrando, está falando, mas a pessoa não consegue ver. Ou, quem vê, tem aqueles que até estão vendo, mas se intimidam, se acovardam diante dos desafios. Ontem eu falei sobre a história de Mardoqueu e Esther. E Mardoqueu foi o homem que guardou muito bem tudo que lhe foi confiado. O homem que não perdia oportunidade. O homem que pegou a capa para resolver um problema que Saul tinha desprezado. Mardoqueu era descendente de Saul. E ele teve um problema exatamente com um descendente de Agag, um amalequita. O problema que o seu antepassado não havia resolvido, ele resolveu. E, sabe, nós podemos viver situações semelhantes. Nossos parentes, nossos antepassados não lutaram as guerras certas, não fizeram o que tinham que fazer. E agora é nossa vez. O que nós vamos fazer? A mesma coisa? Ou nós vamos nos levantar e fazer aquela risca no chão e dizer, quer saber? Não. Não. Comigo vai ser diferente. Eu não vou repetir essa história. Eu não vou repetir esse estilo de vida. Eu não vou pensar da mesma forma. Eu não vou viver dessa maneira. Eu não vou aceitar o mesmo padrão. Tem pessoas que aceitam, elas vão repetindo história. Só repetindo história. Quando você olha, não tem muita diferença, ou nenhuma. A vida dela, da vida dos seus antepassados, dos seus parentes, dos pais, dos avós, da parentela.
Porque simplesmente ela vai vivendo e vai aceitando como normal o que não é normal. Trata como comum o que não pode ser comum. O que deve ser comum na nossa vida? Uma vida abençoada. Uma vida ruim, não. Uma vida maldita, não. Uma vida sem bênção, não. Isso não. Eu não posso aceitar. Você não tem que aceitar. Verdadeiramente ele levou sobre si todas as enfermidades. E por suas feridas fomos sarados. Eu me lembro de ouvir umas 2 pessoas da família que começaram a contar, né, que do lado do Osmar, da família do Osmar, né, tinham pessoas que tiveram epilepsia, tiveram problemas de saúde, esse tipo de doença. E aí contaram, olha, aconteceu isso aqui, tal pessoa assim e tal. E o assunto foi trazido, né, aquele assunto foi abordado para poder me convencer que aquilo era um problema hereditário, que já era um problema de família, que era assim mesmo, e que as pessoas tiveram que tratar e viver a vida assim. E eu não, isso nunca entrou na minha cabeça. Eu nunca aceitei. Né? E eu me lembro que até na época, a minha mãe contou, quando eu era menina, eu tinha desmaios constantemente. E sabe quando tudo começa a chegar, muitos assuntos que tratam daquela, sabe, que querem mostrar para você que, olha, desse lado aconteceu assim, aqui também aconteceu. Então, é a história, né? A frase do Elias, que nós não podemos repetir. Eu não sou melhor do que os meus antepassados, mas Elias estava mal quando ele falou isso. Não, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Mas nós precisamos nos levantar e tomar uma decisão. Não. Sim, isso pode ter acontecido lá, aconteceu aqui, aconteceu com tal pessoa, pode ter na família esse tipo de problema, ter acontecido na vida de alguns, mas eu não tenho que aceitar. Eu não vou aceitar. Eu posso me levantar. Eu posso crer diferente. E eu decido que eu vou crer. Então, o Mardoqueu, ele se levantou. E ele não se curvou diante de Ramã. Inclusive, o ódio de Ramã cresceu por ele e por todos os judeus, exatamente porque Mardoqueu não se curvava diante dele. Ele não fazia o que todo mundo estava fazendo, se curvando diante de Ramã. Às vezes, o que parece mais acertado é se curvar diante do inimigo. Sim, e eu já vi isso muitas vezes. As pessoas se curvando diante de um inimigo, porque elas estão com medo. Tenho certeza que muitas pessoas se curvaram diante de Ramã porque tinham medo dele. Então, a pessoa fica com medo da consequência de um problema, ela se curva, ela se cala, ela se submete, ela aceita, ela até
começa a falar bem de uma coisa que é ruim. Ela começa a falar bem de uma coisa que é ruim. Eu contei outro dia para a igreja que um dos neurologistas chegou para mim e falou assim, escuta, tem uma senhora que preside, que está à frente de um grupo de mães que ajudam outras mães que têm filhos com epilepsia. A senhora não quer? Liga para ela, vai a uma das reuniões dela. E eu disse, não, eu não quero. Eu não quero ser consolada. Eu não quero fazer parte de um grupo que tem o mesmo problema. Eu não quero me sentar à mesa, sabe, com as pessoas que estão gemendo pelo mesmo problema. Eu quero a solução. E ele disse, a nossa conversa foi um pouco longa e não muito agradável, porque ele disse, olha, a senhora me parece uma pessoa inteligente, mas a senhora está agindo como uma ignorante. É uma fatalidade, a senhora vai ter que aceitar, não há saída. E foi quando ele me perguntou, a senhora conhece alguém que foi curado? Alguma pessoa que foi curada de epilepsia? E foi quando eu disse, não, mas eu vou conhecer. Meu filho Murilo. Então, é assim, ó. Ou você luta contra aquilo que veio contra você, ou você sucumbe a isso. Não tem meio termo. Ou você se levanta e diz, não, eu não vou aceitar. Não. O Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Ele se fez maldito para eu ser uma pessoa abençoada. Ele se fez pecado para eu ser chamada à justiça de Deus. Ele se fez pobre para eu enriquecer. Não. Não, eu vou possuir. Eu decido crer na palavra de Deus. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Se pedir alguma coisa no nome do Senhor, crendo, você vai receber. E se você disser com fé que já recebeu, creia que já recebeu. Eu posso chamar à existência aquilo que não existe. Eu posso aceitar como uma fatalidade, me render, sentar à mesa com outras pessoas que estão chorando pelo mesmo problema. Eu posso me esconder atrás dos problemas dos outros e dos meus antepassados e falar igual Elias no momento de desespero. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Alguém da família passou por isso, não sei quem também passou, tal pessoa teve epilepsia, o outro também teve. Eu não sou melhor. Mas aqui não é uma questão de ser melhor, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Né? Eu me lembro de uma pessoa que prestava serviço para mim, que nós fomos nos mesmos médicos, nas mesmas clínicas. Ela aceitou. E um dia ela estava lá fazendo o procedimento e ela parou e falou assim, Cléo, como é que você conseguiu não ceder, não se render ao problema? Porque eu não tive forças. Eu me entreguei. E eu falei, parei, né? Ela tirou da minha boca ali o que ela... E eu falei, peraí, deixa eu falar com você. Eu falei, eu decidi crer. Falei o nome dela, eu falei, eu decidi crer. Eu li na Bíblia, eu pedi para Deus. Sabe, eu pedi... Sabe o que ela falou para mim? Você sabe que eu tive um momento que eu me incomodei com você? Eu tive um momento que eu até fiquei com raiva de você.
Porque eu falei, ela acha que ela é melhor do que todo mundo, porque ela fica aí batendo, eu não aceito, e Deus curou meu filho, Deus curou meu filho. E eu comecei a olhar para o meu e eu falei, ela acha que ela é melhor do que eu? Eu também creio em Deus, eu também tenho fé. Mas essa doença não tem cura, ela falou para mim. Essa doença, ela contando, né? Que ela falou, essa doença não tem cura, o que eu vou fazer? E ela disse, até que um dia, foi como que Deus tivesse desvendado para mim, sabe? Que, na verdade, eu me entreguei, eu sucumbi àquele problema, eu chorei, eu me desesperei, eu fui para a cama, eu fiquei depressiva. E você se levantou. Ela falou, Deus falou ao meu coração. Ela falou que, inclusive, Deus tinha falado ao coração dela num momento que ela estava na cama, chorando. E remoendo. E aí ela falou que ela tinha ouvido um testemunho meu até no círculo de oração, num dia que ela estava lá, ela disse que na última fileira, e ela falou, eu saí com muita raiva de você. Porque nós tínhamos o mesmo problema. Mas você estava lá testemunhando e eu estava chorando. E eu foi com raiva. Seu testemunho me causou um ódio, uma ira. Dentro de mim era assim, ela acha que ela é melhor do que eu, que ela tem mais fé. E ela falou, e você não estava falando nada disso. Na verdade, você estava dando o seu testemunho, eu é que estava mal. E ali nós conversamos, tanto que ela reconheceu, né? Ela mesma reconheceu que, na verdade, ela se entregou ao problema. E eu fui pedindo graça, não é que foi fácil, foi muito difícil, eu chorei, eu busquei, eu clamei. Eu vivi momentos que parecia que eu não ia conseguir sair. Mas eu me agarrei com toda a força às escrituras que o Senhor me dava, e eu dizia não, não, não. Quando eu decidi só com a fé, ele ainda voltou a dar as crises, e eu gritava, não, eu não vou me entregar, diabo, você perdeu. E eu fui resistindo. Então, não é que é com estalar de dedos, não é nada disso. Esse pensamento de que, é melhor, não é nada disso. É você se levantar agarrado a uma palavra. Veja que até o fato de você crer e lutar por uma vitória pode causar um efeito contrário na vida de uma pessoa, se ela tiver amarga, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se forem maus, você vai atrair só trevas para a sua vida. E tem pessoas que atraem trevas mesmo, porque ao invés delas receberem uma mensagem como um estímulo para a fé delas, elas recebem de forma amargurada, revoltada. Elas não têm a força, ou não estão buscando essa força, porque o Deus é o mesmo. Eu, Senhor, não mudo. Se você pedir, Ele vai dar. Se você pedir, Ele vai dar. É o que diz a Bíblia. Que Ele não faz acepção de pessoas. Basta eu crer e me levantar. Se eu crer e me levantar, decidida a viver aquele milagre, eu vou viver. Então, tudo que eu tenho que fazer é me levantar. Foi isso que eu fiz. Sim, eu também tinha opção de me jogar na cama, chorar, me desesperar. Eu podia aceitar tudo que me foi dito. É uma fatalidade, aceita, é assim mesmo, Outras pessoas na família tiveram. Tem até um grupo de mulheres
que estão aí vivendo e trabalhando para ajudar outras mulheres que têm o mesmo problema. Tem essa saída, mas foram saídas que eu não quis. Eu não quis uma saída natural. Eu busquei por uma saída sobrenatural. E é isso que o Senhor... É disso que se trata isso aqui, ó. Buscar o sobrenatural. O Senhor está falando... Sim, você pode aceitar a sua vida como ela está. Você pode aceitar continuar vivendo como outros viveram. Você pode aceitar ser consolado porque você não é o único. A única pessoa que está passando por esse problema. Você pode buscar saídas e saídas em fontes naturais. Você pode. Mas tem algo melhor. Tem Deus. O Deus Todo-Poderoso. Tem uma porta sobrenatural que se chama Jesus. Que cura, salva, liberta, transforma. O mesmo Deus que salva é o mesmo que cura, que liberta, que transforma. Ele faz milagres hoje. Ele pode mudar a sua vida hoje. Ele pode reescrever a sua história de vida. Tem uma saída melhor. Muitas saídas me foram apresentadas. Mas eu não quis. Eu não quero. Eu continuo não querendo. Eu quero um milagre. Eu quero o sobrenatural, porque eu acredito em milagres. Eu acredito no sobrenatural. Eu acredito que é possível. Eu acredito que é possível. Eu tenho visto isso acontecer. O impossível. E eu estou aqui para dizer que tem um jeito melhor. Que tem uma porta sobrenatural. Que o Deus Todo-Poderoso pode fazer o que ninguém pode fazer. Você não tem que repetir a história dos seus antepassados. Você não tem que viver de forma natural, aceitando tudo que chega até você. Tudo que o diabo quer jogar em você. Você não tem que viver como todo mundo vive. Não, você não tem. Você pode se levantar com fé e decidir crer. Você pode se render, chorar, se entregar. Você pode fazer como está escrito aqui, ó. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. E alguém pode dizer assim, não, eu não amei a maldição, mas quando não luta contra ela. Não, eu quero a bênção na minha vida. Não basta só você dizer que quer. Você tem que crer e ir pegá-la. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Quem? Judas. Mas ele aproveitou a oportunidade? Ele segurou o que estava nas mãos dele? Não. Ele decidiu se vender por 30 moedas. Ele amou mais a maldição. Achei Davi, meu servo. Com meu santo óleo ungi. Deus está à procura desses Davis. Dessas pessoas que creem. E que lutam. E que resolvem problemas. Que agarram as suas oportunidades. Com ele a minha mão ficará firme, o meu braço fortalecerá. Porque quando você abraça a bênção, você decide crer na palavra do Senhor. É isso que ele faz. A mão do Senhor, ó, nos sustenta. E o meu braço fortalecerá. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Ei, Deus estava abalando a minha vida para manter só o que não era abalável.
Talvez o Senhor está aí abalando para remover tudo que é abalável. Ele tem vitória para você. Ele tem vitória para você. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. E isso nós vamos ver com ações. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Não desejou a bênção, que ela se afaste. Porque às vezes a bênção está diante de mim, mas eu acho difícil demais. A oportunidade de Esther, de passar para a história como o instrumento de Deus que salvou a nação de Israel, chegou de uma forma terrível. Ela tinha que arriscar a vida dela, quebrar uma lei, transgredir uma lei, a lei dos persas. Mas ela agarrou aquela oportunidade. E saiu da boca dela essa frase aqui, ó. Olha só. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, eu morrerei. A oportunidade estava diante dela, mas era um risco altíssimo. E ela decidiu correr o risco. Aleluia. Forte, forte demais. Aqui, se tiver que morrer, morrerei. Ela agarrou a oportunidade. Ela estava diante dela. Mas era um grande desafio. Ela corria, sim, o risco de morrer, mas ela decidiu correr aquele risco para honrar a Deus, para salvar o seu povo. Eu corri riscos. Eu arrisquei na fé, porque eu esperava por um milagre. Eu criei que Deus podia fazer um milagre. E Ele fez. Deus tem milagres para você. Deus tem o sobrenatural. Levante-se e se agarre com toda a força ao que Deus está aqui falando. Ele está dizendo, arrisca. Vá. Eu tenho um milagre para você. Eu tenho o sobrenatural. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Peço que essa palavra tenha mudado completamente a visão dela, a perspectiva dela. E que ela já tenha se levantado decidida a agarrar o que o Senhor está colocando diante dela. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. E oro para que essa pessoa discirna o tempo. E ela não perca a oportunidade que está sendo colocada diante dela. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham entendido e recebido a força, Senhor, do alto para lutar, guerrear, segurar a bênção, segurar a oportunidade. Senhor, vencer o que for preciso, por mais difícil que seja, mas não perder essa chamada. O Senhor está chamando para algo maior. E talvez o enfrentamento é grande, mas a vitória é muito grande. Abençoa o teu povo com esse entendimento e essa força para avançar em fé. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje temos reuniões às 7 às 19h30. Amanhã, Casa Firme. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.